Quando Jesus nos diz ide, a ordem não é ficai. A ordem foi eficaz, fique lá até ser revestido de poder. Mas depois que são revestidos de poder, ele diz, serão testemunhas, ide fazer discípulos, ide pregar evangelho, ide, a ordem é ide. Não são as pessoas que vêm até nós, somos nós que vamos a elas. Porque não há desculpa, não há argumento, não há nenhum conceito que possamos colocar diante do chamado que está para nós na grande comissão, em Atos 1:8, que está para nós em João 17, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não há argumento, você tem um chamado, Jesus te chamou, você é igreja, você tem missão, a igreja existe para a missão, como o fogo existe para queimar. Tem trabalho para você, tem trabalho para você, tem trabalho para você. O campo missionário é aqui, o campo missionário é agora, e você tem desafios, tem trabalho, tem um chamado. Talvez, pastor, nós devêssemos colocar aqui na frente, nesses dias de conferência missionária, um carpete escrito assim: você acaba de pisar em um campo missionário. Para quando saíssemos ali naquela porta e colocássemos o nosso pé, pudéssemos olhar para o chão e ver que ali, do outro lado da rua, já é um campo missionário. Atravessar a rua para falar de Jesus a uma pessoa é cumprir o ID. Atravessar o oceano para alcançar um povo não alcançado também é cumprir o ID. Não importa o espaço geográfico em que você vai atuar. O que importa é qual será a sua resposta diante do chamado de Deus. Qual é o nosso projeto de igreja? Porque se queremos ser uma igreja que responde ao chamado de Jesus, só existe uma alternativa para nós: ser uma igreja missionária. Só há uma alternativa para nós: uma igreja que deixa o povo cheio de admiração e de assombro. Uma igreja que faz missões aqui, que é missionária aqui, que está em missão aqui. E quem está em missão não é apenas o pastor e os obreiros, quem está em missão somos eu, você, toda a igreja. Que igreja é essa? Que igreja é essa que deixa o povo cheio de admiração e de assombro? Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou então é um impostor. Eu gosto muito de uma frase que diz que a igreja existe para a missão, como o fogo existe para queimar. Nós existimos para a missão. Esse é o motivo da nossa vida. Porque se a única coisa que Jesus estivesse fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, fosse te levar para o céu, na hora em que você aceitou Jesus, Ele teria feito isso na hora. John Wesley foi chamado por Deus em meio a uma era de profundas trevas na Inglaterra. Profundas trevas. E o grande avivamento que Deus produziu através da vida de John Wesley mudou a história de uma nação. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. E Jesus diz que recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para ser testemunha. E aí ele diz até onde? A Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que eu gosto nesse texto é que na verdade não é primeiro em Jerusalém, depois a Judéia, depois Samaria. Não é assim. Porque se os missionários que trouxeram o evangelho para o Brasil tivessem esperado que toda a Jerusalém deles, o espaço local de trabalho, tivesse sido primeiro evangelizado, para depois virem para cá,
até hoje eu e você nunca teríamos ouvido o Evangelho. É ao mesmo tempo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus te chamou no momento em que você estava aceitando Jesus. Você estava sendo chamado por Deus para ser uma testemunha de Jesus Cristo na história, para ser uma testemunha cheia do poder do Espírito Santo, para ser alguém que viva de tal modo que as pessoas possam olhar para a sua vida e ficarem cheias de admiração e assombro. É que a obra missionária não é apenas para um grupo seleto, é para todos nós, é para você e para mim, é para a igreja. O chamado é para você, você tem um chamado. O chamado aconteceu justamente no momento que você aceitou Jesus. Quem é a igreja? Nós somos a igreja e nós temos uma missão. A igreja está em missão. Atravessar a rua para falar de Jesus a uma pessoa é cumprir privilégio. Atravessar o oceano para alcançar um povo não alcançado também é cumprir privilégio. Não importa o espaço geográfico em que você vai atuar. O que importa é qual será a sua resposta diante do chamado de Deus. É ao mesmo tempo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os